E aí pessoal, aqui quem fala é André Cadori e esse é o About Money. E antes de começar esse vídeo, como sempre, quero pedir aquele like e também uma inscrição aqui no nosso canal, caso você ainda não seja um inscrito. Nesse vídeo eu estarei trazendo uma proposta de vídeo diferente. Espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, deixem nos comentários. Eu estarei trazendo uma análise de menos empresas. Então geralmente eu trago 10 empresas, um resumo muito rápido de cada empresa, a situação de cada empresa, mas eu não trago muito detalhe, né? Nesse vídeo eu quero trazer detalhes, e a proposta desse vídeo é trazer 3 empresas, 3 ações de empresas que eu estaria investindo nesse exato momento se eu estivesse começando e tivesse a opção de investir em apenas 3 empresas, aproveitando essa janela de oportunidade. Lembrando que eu acho que existem diversas empresas excelentes na Bolsa de Valores, mas não basta reconhecer uma excelente empresa, a gente também tem que ter a oportunidade de entrar nelas, quando a porta se abre e o preço está atrativo para a entrada. Não adianta nada escolher um excelente ativo a um preço exageradamente alto. A ação pode subir, mas você está indo contra as probabilidades. Então, nesse vídeo eu vou trazer 3 empresas que têm excelente potencial, um excelente upside e que, na minha opinião, estão muito, mas muito baratas. Lembrando que nada vai ser uma recomendação de compra, manutenção ou venda de nenhum desses 3 ativos. É apenas um vídeo informativo. Eu vou trazer primeiramente um resumo sobre a empresa, as análises fundamentalistas da empresa, trazendo os indicadores de cada empresa, sua participação no mercado, e vou trazer um resumo mais ou menos de por que eu penso que elas são atrativas. A análise que eu tomei de maneira individual com base nas minhas experiências. Portanto, dificilmente eu vou seguir uma casa de análise ou eu vou seguir informações muito robóticas, digamos assim, muito técnicas. São importantes, os números são interessantíssimos, mas eu acho que você também tem que saber analisar um contexto um pouco mais amplo para escolher os seus investimentos, já que a maioria das pessoas está apenas seguindo a matemática e os números. Você tem que saber também fazer uma análise um pouco mais complexa, olhando outros fatores, como base acionária, quem são os maiores investidores, enfim, quem é o grupo que controla essa empresa, quem é a equipe que está por trás da empresa, os gestores. Todos esses fatores são muito importantes, pelo menos para a minha análise. E a primeira ação que eu investiria, se tivesse como investir apenas em 3 empresas nesse exato momento, seria no Banco do Brasil, o BBAS3. A ação, depois que entregou o seu último resultado trimestral, no dia 14 de maio para frente, despenca mais de 27,62%, hoje cotada a apenas R$ 21,54. Uma queda muito forte e também muito rápida. Muito raro a gente ver quedas assim tão rápidas que acontecem da noite para o dia. Isso tudo aconteceu devido a um resultado abaixo do esperado, bem abaixo do esperado do consenso. Quando a gente tem resultados que vão contra o que o mercado espera, o resultado sempre é extremamente negativo e também muito rápido. Certamente todos conhecem o Banco do Brasil e o que ele faz, mas eu vou dar um resumo. O Banco do Brasil é uma instituição financeira que atua na oferta de produtos e serviços bancários, assim como a maioria dos bancos. Por exemplo, ele oferece conta corrente, transferências, seguros, depósitos e empréstimos. E é uma instituição formada como sociedade de economia mista, negociada na B3 com o código BBAS3. De forma resumida, a instituição é considerada uma das maiores do segmento do país e com os maiores resultados, além de estar entre os 5 principais bancos de varejo do Brasil e do mundo inteiro. O Banco do Brasil é a empresa mais antiga da Bolsa de Valores. A sua história teve início em 1808, quando o Brasil ainda era colônia de Portugal. A fundação da instituição foi feita por meio de um alvará do príncipe regente Dom João. No início, o banco abriu capital de 1.200 ações, ou seja, na época possuía valor de conto de réis cada ação. As ações bancárias eram destinadas aos proprietários de terra que possuíam grande parte nos lucros da colônia. E a primeira agência do Banco do Brasil
Foi aberta no Rio de Janeiro em 11 de dezembro de 1809. A princípio, a ideia do banco era fornecer ações aos acionistas para que a instituição tivesse o retorno financeiro esperado. Ou seja, uma empresa tão antiga, com mais de 200 anos, a gente sabe que é uma empresa perene. Ela já passou por diversos tipos de crise, situações complicadas, até muito piores do que o momento atual, e certamente não é uma queda que vai atrapalhar o futuro do ativo. Então a perenidade e a longevidade do ativo é quase que certeira, seria uma das ações mais seguras da Bolsa de Valores para alguém investir. Portanto, esse também é um critério que me faz escolher esse ativo entre 3 opções de investimento. Beleza, e passando para os indicadores fundamentalistas da empresa, o que a gente percebe são números excelentes. A empresa tem um PL de apenas 3,74, um dos PLs mais baixos da Bolsa de Valores para uma empresa que tem lucros constantes. A gente vê várias empresas com PLs baixos, mas com lucros assim constantes e extremamente altos e quase que garantidos. É muito raro a gente ver uma empresa com um PL tão baixo. E também com um PVP tão baixo, de apenas 0,71, abaixo de 1. É um número muito baixo e bem abaixo da média que os bancos são negociados. Um fator que faz o Banco do Brasil ser sempre uma empresa barata é também o controle do governo, que assusta muitas pessoas. Então empresas estatais acabam assustando muitos investidores, consequentemente a empresa acaba valendo um pouco menos que os seus pares. Isso não me assusta porque, por mais que seja um fator negativo a questão da participação estatal, quando se trata de salvar empresas, o Estado também é o único que salva, porque empresas privadas, em momento de dificuldade, as pessoas não investem porque não querem perder dinheiro, têm medo de queimar dinheiro. O Estado, como não tem medo de queimar dinheiro, acaba às vezes até salvando empresas como o Banco do Brasil em um momento de dificuldade. Olhando outro indicador, o yield, a gente vê que é excelente, um yield de 14% e um ROI que chega quase a 20%, mesmo com o resultado abaixo do esperado do último trimestre. A empresa lucrou no último trimestre 6,7 bilhões. É bem abaixo da média e do esperado do mercado, mas de qualquer forma é um lucro bem elevado. Teve um lucro de mais de 33 bilhões se considerarmos o acumulado dos últimos 12 meses. Olhando o histórico dos yields do banco nos últimos anos, a gente vê que em 2020 foi de 5,23% e em 2021 pagou mais de 10%, mais de 13% em 22, 8,89% em 23 e 10,81% em 2024. E agora, até o momento atual, ele está com um yield de 13,92%. Então a gente vê que o yield dá uma osciladinha, ele vai atualizando conforme os pagamentos são realizados, mas sempre ele tem uma média interessante, bem mais alta do que a média das outras ações da Bolsa de Valores. E por fim, olhando o comportamento das ações nos últimos 5 anos, a gente vê que ela teve uma supervalorização. Ela andou lateral entre 2020 e 2021, entre os 14 e os 15 reais. Na época eram 29 reais, mas a gente teve um desdobramento daí para frente, mudando o preço da ação, a conversão do preço da ação. Mas de qualquer forma, em termos proporcionais, ela valeria 14 e 15 reais durante muito tempo, entre 2020 e 2022. Até que de dezembro de 21 e janeiro de 22 para frente, a ação decolou, se valorizando muito, mais de 100%. A ação praticamente dobrou de preço. Hoje ela cai 23% com relação à máxima, mas continua barata da mesma forma que ela estava barata entre 2021 e 2022 em termos de desconto na ação. E a próxima ação da lista que eu vou trazer aqui para vocês, que eu acho que está super descontada, é a Fleury, a FLRY3. Para quem não sabe, a Fleury é uma empresa do segmento de saúde da Bolsa de Valores que tem serviços laboratoriais no segmento premium, de alto padrão. Em resumo, seu modelo de atuação é baseado em 2 vertentes: unidades autônomas de atendimento, que são laboratórios da própria empresa, e o modelo B2B em hospitais, com unidade de atuação da empresa dentro dos próprios hospitais.
Sendo assim, no segmento de saúde, a empresa é conhecida como uma das principais do setor, sendo também uma das mais tradicionais do país quando se trata de medicina diagnóstica. Um dos motivos que me fez querer escolher essa ação como uma opção é que ela sempre foi considerada uma empresa de altíssima qualidade. Então, o mercado nunca teve dúvida da qualidade da empresa porque ela entrega resultados. A diferença é que ela sempre estava em um preço extremamente elevado. Então, nunca eu olhei com bons olhos devido ao preço e aos múltiplos da empresa. Só que recentemente a ação caiu bastante e, na minha opinião, abriu uma janela de oportunidade excelente para investimento. Hoje a empresa cotada abaixo de R$ 13 por ação. É muito difícil a gente ver uma empresa que melhora os seus resultados e que a cotação ainda cai mais ainda. Então, para mim, abriu uma janela de oportunidade excelente para investir em uma empresa de alta qualidade. E se a gente ter queda nos juros e uma situação macroeconômica, eu acho que o potencial de alta aumenta mais ainda. Não que eu estivesse fazendo esse vídeo esperando um ciclo de alta na bolsa. Essas empresas para mim estão extremamente baratas, independente da chegada de um ciclo ou não, eu acho que elas vão ter algum tipo de ajuste positivo em algum momento. E é o caso da Fleury. Existem sites até que os analistas apontam um potencial de alta de mais de 46%, independente do cenário macroeconômico. Olhando o histórico do yield da empresa, a gente vê que em 2020 ela teve um yield de 3,41% e distribuiu 0,74 centavos por ação. Já em 2021 ela distribuiu quase R$ 1 por ação e tinha um yield já mais alto de 6,36. Depois, em 22, o yield aumentou para 7,23 e ela distribuiu R$ 1 por ação. Em 23, caiu um pouco, o yield foi para 2,49, baixou muito e a distribuição foi para 0,43. Depois, em 2024, distribuiu 70 centavos por ação com um yield de 5,79 e agora ela está com um yield de 7,83%, um yield muito mais alto e até o momento atual já distribuiu 47 centavos. Ou seja, ela melhorou o yield e mesmo assim a empresa não está subindo e está num preço lá embaixo. Tanto que olhando o comportamento da ação, dada a qualidade do ativo e os resultados excelentes, ela ainda cai 45% nos últimos 5 anos. Ou seja, nos últimos 5 anos a pessoa perdeu 45% investindo nela. Em 2020 ela já valeu R$ 23 e na máxima R$ 26,76 por ação, para hoje valer apenas R$ 12,81 por ação. Então é um exemplo de uma empresa high quality a preço de empresa que está indo mal. É mesmo que uma empresa muito boa estivesse só caindo de preço, ou seja, um cenário perfeito para quem gosta de investir em valor. Passando para os indicadores fundamentalistas, a coisa fica até mais interessante ainda, com um PL de apenas 11,31. Parece um PL até alto em comparação, por exemplo, com o Banco do Brasil, mas dado o setor e a empresa, que tem uma média histórica de PL muito mais alto do que 11,31, são números fabulosos. 11,31 é muito bom para a Fleury e PVP de 1,36. Ela está com um ROI positivo de 12% e um yield de quase 8%, como eu citei anteriormente, uma situação muito confortável. Fora isso, a empresa tem mais de 2,4 bilhões de caixa para uma dívida bruta de 5,4, sobrando uma dívida líquida de 3 bilhões. Situação extremamente confortável, dados os resultados previsíveis da empresa, que lucrou 179 milhões no último trimestre e mais de 627 milhões no acumulado anual. Então é mais uma empresa que eu acho excelente para investimento no momento atual. E por fim, a terceira opção, é uma opção que certamente é polêmica, que muitas pessoas detestam essa empresa, que é a Cogna Educação, COGN3. Um dos motivos de eu escolher ela é porque ela foi exageradamente depreciada nos últimos anos. Então, devido ao fato de ter chegado a pandemia, o setor ter sido totalmente afetado, foi um dos setores que mais foi penalizado com a chegada da pandemia, ela despencou de preço e fora essa queda no preço das ações, em particular a Cogna também tinha feito a dívida para a aquisição da Somos, então ela estava numa situação bem estressada para fazer essa dívida e conseguir fazer essa aquisição.
que ela estava numa situação complicada, sua dívida aumentou brutalmente e chegada da pandemia e dívida alta dificultou muito os resultados da empresa, que permaneceu durante 5 anos dando resultados negativos e agora recentemente, no último trimestre de 24 e no primeiro trimestre de 25, os números positivos começaram a aparecer. A ação subiu, já respondeu com 200% de alta, só que essa alta, por mais forte que tenha sido, ainda está longe do que seria um preço justo da ação. Por isso que eu ainda acho que a empresa está barata e eu ainda acho que seria um excelente momento de investimento, mesmo com uma alta de 200%, fazendo eu pensar que a ação continua ainda barata, pelo menos na minha opinião. Lembrando que nada nesse vídeo é recomendação de absolutamente nada. A Cogna, para quem não sabe, é uma empresa do segmento educacional, sendo assim é uma companhia responsável por fornecer serviços de ensino básico até o superior. Com uma trajetória de experiência nesse mercado, a empresa é reconhecida como uma das maiores organizações educacionais privadas do Brasil e também da América Latina. Olhando o demonstrativo dos resultados de cada ano, a gente percebe aqui o porquê que eu acho que ela é muito barata. Observem os resultados que ela tinha quando ela era cotada a mais de 15, 20 reais. A ação tinha resultados constantes, lucros positivos em praticamente todos os trimestres durante muito tempo. Olha só que de 2015, 2016 até 2019, a ação tinha lucros constantes. O azulzinho aqui, que vocês veem aqui, é o lucro da empresa e o verde é a distribuição de dividendos. Algo muito redondinho, a empresa era excelente, precificada com um preço muito mais elevado do que hoje, até que chegou a pandemia e o FIES também foi cortado. Então a gente vê que com o FIES ela começou a baixar os seus resultados com a chegada da pandemia e foi lá para baixo e ela teve um prejuízo bilionário, um dos mais altos da bolsa, ali no finalzinho de 2020. Mesmo assim, nessa época a ação era cotada a mais de 4, 5 reais por ação. Ou seja, com um prejuízo gigantesco, ela era cotada a um valor mais alto do que hoje. Permaneceu durante 5 anos só no prejuízo, com poucos lucros no meio do caminho, até que no final de 24 veio um lucro da empresa até quase superior ao lucro que a empresa estava tendo quando era cotada a 20 reais por ação. E mesmo assim, subindo 200%, ela ainda continua num preço exageradamente baixo. Olhando aqui o gráfico, a gente começa a entender mais sobre isso. Observem a total desproporcionalidade entre o preço da ação e os resultados que ela entrega. Por mais que em 2017 ela tenha dado um lucro praticamente idêntico ao lucro de dezembro de 24, ela era cotada a R$ 20,33 por ação naquela época, e quando ela deu esse resultado, ela estava ali na faixa do R$1 e pouquinho. Ou seja, de R$20 para R$1 e pouquinho é uma diferença muito, mas muito grande. Ou seja, o upside da empresa ficou cada vez maior porque os resultados não acompanharam a queda nas ações. Por mais que tenham piorado, não pioraram tanto, justificando tanta queda nas ações. Justamente por isso eu acho que é uma excelente oportunidade de investimento, mesmo nesse preço de R$ 3,02 por ação. Olhando os indicadores fundamentalistas, a gente começa a entender mais sobre isso. Com toda essa alta de mais de 200%, ela continua com PL de apenas 5,76 e um PVP abaixo de 0,50, números de empresa quebrada. E mesmo assim ela está com indicadores bem positivos, apenas com 2 lucros. Então imagine se a gente começar a ter lucros constantes nos próximos trimestres. Aí sim que o mercado vai se obrigar a entregar o jogo e fazer a ação subir muito mais do que já subiu. Um dos problemas da ação seria a sua dívida ainda que é elevada. Porém, ela vai conseguir contornar essa situação, porque tem um caixa de mais de 1,4 bi e uma dívida de 6,8 bi. Mas agora, se ela conseguir gerar resultado, ela vai conseguir aos poucos diminuir essa alavancagem. Teve um lucro de quase 100 milhões no último trimestre e de quase 1 bilhão no acumulado anual. Uma situação muito mais confortável do que no passado. Enfim, pessoal, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. E se você não for inscrito, se inscreva. Muito obrigado e até o próximo vídeo.